Oiê! Hoje eu vim aqui ensinar o melhor bolo do mundo. E eu digo isso não só porque é um bolo muito gostoso, claro, mas porque é o meu preferido. Desde que eu parei de comer derivados animais, ovo, leite e tudo mais, que eu brigo pra fazer um bolo de cenoura ao nível do da minha avó. E lógico, foram muitos testes e não só quando eu tirei os derivados animais, mas depois, no comecinho desse ano, eu descobri que tinha uma sensibilidade ao glúten, então tive que rever todas as minhas receitas que iam farinha de trigo. E aí foi um perrengue para conseguir fazer um bolo que eu ficasse satisfeita. Isso porque eu não gosto do bolo de cenoura quando ele fica com gosto de farinha. Eu gosto que ele tenha gosto de cenoura, que ele fique bem molhadinho, bem laranja e com um sabor bem acentuado, que não apareça farinha. E isso é um desafio, né? Quando a gente precisa ter um bolo molhadinho, que não leva ovo, nem leva farinha de trigo, é um super desafio, porque o ovo e o glúten ajudam a dar estrutura e manter a umidade do bolo. Mas eu sou muito feliz de dizer que eu consegui e eu vim dividir com vocês, porque vale muito a pena. Mas antes da gente começar a receita, eu quero saber qual é a receita que a sua avó costumava fazer pra você quando você era pequenininho? Aquela coisinha que você come e tem uma lembrança boa da sua avó. Conta pra mim aí nos comentários. Aproveita e já se inscreve no canal, já deixa seu like, me acompanha lá no meu Instagram, que eu tô sempre postando novidade e outros conteúdos por lá também. Então vamos pra receita? A gente vai começar com os líquidos. E líquido é uma forma de dizer, a gente vai começar com a parte molhada do bolo. Isso porque fica muito mais fácil de misturar as farinhas quando a gente já tem isso tudo pronto. Então a gente vai usar 2 xícaras de cenoura picadinha. E quando eu digo picadinha, não é ralada. Você pode picar ela com mais ou menos meio dedo de espessura e preencher uma xícara, ou no caso 2, até ela ficar desse jeitinho que eu tô mostrando aí na tela. Depois, você coloca tudo isso no liquidificador e acrescenta meia xícara de óleo. Pode usar um óleo de girassol, como também um óleo de coco, que ajuda a dar um up no valor nutricional dessa receita, ajuda a equilibrar um pouquinho o índice glicêmico e um óleo que aguenta muito bem altas temperaturas, então ele é muito bom para assados. Daí você vai acrescentar também meia xícara de água para ajudar tudo isso a bater e já coloca o açúcar. Aqui a gente está usando 1 xícara de açúcar mascavo, mas você pode usar qualquer outro açúcar ou adoçante que você preferir. Lembrando que o açúcar demerara e cristal, eles ajudam também a manter a maciez do bolo. Eles ajudam a dar um pouquinho de estrutura. O mascavo, nem tanto, mas também já funciona muito bem. E se você for usar um adoçante de forno, qualquer coisa assim, eu já não posso garantir que seu bolo vai dar certo. Precisa testar. Bateu tudo isso no liquidificador até ficar bem macio, uma misturinha bem homogênea, coloca tudo num bowl, numa tigela, e a gente vai acrescentar agora a parte seca da receita. Então a gente vai começar com 1 xícara de farinha de arroz integral. Eu vou usar a integral aqui porque ela tem um valor nutricional muito melhor. A farinha de arroz branca, ela só é sem glúten, mas ela não é muito legal, ela é refinada tanto quanto a farinha de trigo. Então, nessa receita, a gente está usando a farinha de arroz integral. Vamos usar também meia xícara de farinha de grão de bico, que você pode substituir por outra farinha. Pode ser uma farinha de aveia, um pouquinho mais de farinha de arroz. Enfim, aqui fica a seu critério. Eu só não recomendo muito usar uma farinha de oleaginosas, por exemplo, porque ela já tem uma certa gordura e uma certa umidade, e esse bolo, ele já é bem úmido, então se você usar uma farinha que não vai absorver água, pode ser que ele fique um pouco empapado. Mas se você testar, conta pra mim o que deu. A farinha de grão de bico também tem um teor de proteína legal, então eu gosto de usar ela aqui, até porque o arroz e o grão de bico, assim como o arroz e o feijão, por exemplo, tem aminoácidos complementares, que acaba, de um jeito muito leigo de dizer, acaba
comportando como se você estivesse ingerindo proteína. Então, para os veganos é uma maravilha. Como a gente não tem ovo nem glúten, a gente precisa de alguma coisa que dê liga nessa mistura toda, senão vai virar uma farofa depois que a gente assar. E aí a gente vai usar meia xícara de polvilho doce. Eu já expliquei num post lá no blog como é que funcionam essas farinhas. A farinha de base, como que você vai escolher uma farinha para trazer mais nutrientes, como que você vai escolher uma farinha para dar liga. E eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo para vocês terem acesso a esse conteúdo. Eu super indico porque você acaba tendo mais liberdade de fazer as suas próprias misturas de farinha em casa quando você precisar de uma receita sem glúten. Misturou tudo isso, tem os meus segredinhos para esse bolo. Sempre falo que eu gosto muito de usar tempero. E eu não entendo muito porque as pessoas têm medo de tempero. Tempero tem uma quantidade absurda de nutrientes, propriedades fitoterápicas e o máximo que vai acontecer se você não gostar é você repetir a receita sem ele ou misturando outras coisas da próxima vez. Então, nessa receita a gente vai usar uma pitadinha de canela e um pouquinho de noz moscada. Quando eu digo pitadinha, não é uma pitadinha, pouquinho. Coloca uma pitada com gosto, para você sentir esse saborzinho depois. Principalmente da noz moscada, ela vai dar um aroma maravilhoso para esse bolo. E aí você pode optar por usar um extrato de baunilha ou não, depende do seu gosto. E aí você vai finalizar com uma colher de sopa de fermento em pó. Você pode substituir o fermento em pó por meia colher de sopa de bicarbonato de sódio e meia colher de sopa de cremor de tártaro. Para quem não gosta muito de usar fermento em pó, porque sim, ele tem ingredientes que não são tão legais, transgênicos e tudo mais. Mas assim, eu sou super a favor do equilíbrio. Eu não como bolo todos os dias, então quando eu como, tá tudo bem, não fico tão noiada com essas coisas. Tanto é que esse vai açúcar, por exemplo, porque não é sempre que eu como açúcar. E quando eu quero comer um bolo, eu quero comer um bolo gostoso, com um sabor gostoso, fofinho, uma textura gostosa. Então, eu não fico tão noiada com essas coisas. Eu sempre digo que a saúde, ela é uma combinação de várias coisas. E a saúde mental e emocional, ela também tá em não viver limitado e privado, cheio de vontades e desejos, porque toda vez que você coloca uma limitação na sua cabeça, é muito fácil fazer o caminho inverso e acabar compensando isso de alguma forma, né? Por isso que muita gente acaba desenvolvendo compulsão alimentar ou, enfim, N outras coisas. Então, coma assim mesmo e fique ok com isso. O importante é como você está se sentindo por dentro. Se fala pra untar a forma. De novo. De novo, eu esqueci de avisar que tem que untar a forma. Mas lá no comecinho da receita, pelo amor de Deus, antes de começar, pré-aquece o forno e unta a forma que você for usar. Eu super recomendo nessa receita que seja uma forma com furo no meio. Porque a gente não tem o ovo, não tem glúten, não tem nada pra dar estrutura e ela é bem molhadinha. Então, quando a gente usa uma forma que tem aquele bolo, como chama isso? Único, grande, denso, sabe Deus? Esse aí mesmo que você tá pensando, sem furo. É muito mais fácil do bolo dar errado, dele ficar empapado. Nessa forma tem calor entrando pelos dois lados e vai deixar o bolo um pouquinho mais uniforme, né? Que a gente vai ter mais certeza que ele vai estar assadinho por completo. Então, despejou na forma, é só levar para assar por 40 minutos ou até que esteja douradinho, até que você coloque um garfo, uma faca ou um palito no meio e ele saia limpinho. Esse bolo pode ser que ele não saia tão limpinho, mas é importante que não fique tipo grumos grudados, assim, que isso significa que seu bolo não tá assado dentro. E isso vai depender muito de forno para forno. No meu eu assei 40 minutos a 180 graus, mas varia muito do teu forno, da marca, da intensidade do fogo, então é bom ficar de olho. A gente passa aqui diretrizes, mas o mais legal é você saber usar o seu forno, saber lidar com ele. Terminou, a gente vai desenformar ele com cuidado quando ele estiver morno, não vai desenformar ele quente que ele vai cair, quebrar todo. E vai despejar a calda de chocolate por cima, porque bolo de cenoura precisa de calda de chocolate, né? Também tem um outro jeito de fazer, que eu às vezes tô com preguiça de fazer a calda, daí eu pego uma barra de chocolate, corto e deixo uns pedacinhos no meio também, fica incrível. Mas como a gente passou uma receita de calda de chocolate maravilhosa e infalível lá no último vídeo, eu sugiro você dar uma olhadinha e fazer aquela caldinha pro seu bolo hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam em casa, depois me contem o que vocês acharam.
Posta lá no Instagram, me marca, eu vou ficar super feliz de saber que vocês fizeram a receita. E já deixa como sugestão aqui quais as próximas receitas que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou dar meu jeito de correr atrás. Inclusive, se tiver algum outro bolo que você tenha muita vontade de comer numa versão um pouco mais saudável ou vegana, já deixei como sugestão que eu vou me virar pra fazer. Um beijo! Esse daqui não vai ter experimentar um pedacinho, não. Vou experimentar o bolo inteiro. Cara, eu podia casar com bolo de cenoura. E eu vim dividir. Por último, a gente vai acrescentar uma colher de sopa. É uma colher de chá com colher de sopa. Muito bom. Meio termo, vai ver.